Oi, aqui é a Patrícia Loureiro e esse é o Endorfina Podcast. Uma pausa rápida aqui para te fazer uma pergunta muito importante. Você que é empresário ou gestor de empresa, já usa energia 100% limpa e renovável no Mercado Livre de Energia? Ainda não? Então clique no link da descrição e receba uma análise detalhada inteiramente gratuita. Uma parceria Endorfina e Bovem Energia. Desde cedo, o destino desta paulistana parecia traçado sobre duas rodas. Aos 5 anos, ela já competia no motocross na categoria 50 cilindradas, impulsionada pelo exemplo dos pais, ambos também competidores. Não foi uma infância comum, mas ela nunca buscou o comum. As cilindradas foram aumentando com o passar dos anos, até que, aos 13 anos, começou a pedalar de mountain bike com seu pai. No ano seguinte, em sua primeira competição, surpreendeu. Enfrentando atletas de elite, foi a terceira mulher a cruzar a linha de chegada. Era o primeiro sinal do que estaria por vir e ela então passou a se dedicar exclusivamente ao mountain bike. Aos 15 anos, já com uma habilidade técnica diferenciada e coragem, tornou-se campeã brasileira de downhill. A conquista levou ao Campeonato Mundial na Alemanha, iniciando uma carreira que atravessaria fronteiras e décadas. Ao longo dos anos, ela se tornou uma atleta multidisciplinar dentro do mountain bike, praticando dirt jump, freeride, four-cross, enduro, além do cross-country e downhill. De campeonatos pan-americanos e mundiais a etapas da World Cup, acumulou títulos, respeito e uma experiência ímpar que poucos conseguem conquistar. Mas nem sempre foi possível seguir apenas a trajetória dos campeonatos. Aos 20 anos, decidiu pausar as competições para dedicar-se à faculdade de hotelaria. No entanto, a paixão pela competição falava mais alto, e logo ela retornou com força total. Morou nos Estados Unidos, onde trabalhou, estudou e continuou competindo, sempre em busca de novos desafios. Sua jornada não foi simples, conciliando o trabalho em hotéis, grandes empresas e multinacionais com uma intensa rotina de treinos e competições. Hoje, 30 anos depois da sua primeira corrida de bike, ela compartilha seu conhecimento e paixão como instrutora de pilotagem, transmitindo a técnica e o espírito de superação a outros ciclistas. Bicampeã mundial de downhill na categoria Master, bicampeã pan-americana, 9 vezes campeã brasileira de downhill, bicampeã brasileira de mountain bike no XCO, campeã brasileira de enduro no e-mountain bike e vencedora de 8 edições da descida das escadas de Santos. Ela conquistou respeito e uma experiência ímpar. Conosco aqui hoje, a hoteleira com pós-graduação em gestão comercial, administradora, instrutora de pilotagem e lenda do mountain bike brasileiro, direto do seu retiro no bairro de Descansópolis, em Campos do Jordão, a ciclista Patrícia Lichtenberger Roxo Loureiro. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito legal participar do podcast. Legal. Como é que você está, Patrícia? Podcast. Endorfina Podcast. Como é que você está? Tá tudo bem? Chovendo muito aí em Campos? Chovendo bastante, mas está gostoso. Legal. Mesmo com chuva Campos é gostoso. Exato, exato. Bom, mas aí você não foi pedalar hoje, né? Hoje não fui pedalar, infelizmente. Não dá para ter tudo. Ô, Patrícia, eu fiz uma brincadeira aqui, né, de Patricinha, porque você não deve se recordar, em 2004, no site pedal.com.br, você deu uma entrevista daquelas meio bate-pronto, assim, sabe? Tipo, uma pergunta, você dava uma resposta rápida, uma pergunta, não tinha transcrição das tuas respostas. Você, por acaso, se lembra dessa entrevista há 20 anos? Nossa, não lembro, não. Então, lá você falava que você era a Patricinha do downhill. Patricinha maloqueira. Mas você me disse, quando a gente estava conversando aí essa semana, que você nunca quis, né, incorporar também aquele estilo, tipo, não tô nem aí, né, não se arrumar, não dar atenção também para um lado da vaidade, que é super saudável e é muito comum entre as mulheres e, por que não, entre as mulheres esportistas, né? Sim, exatamente. Inclusive, esse foi um tema também da minha conversa com a Patrícia Estevô, do BMX, né, que ela se auto-intitula, ou ela aceitou o título de a Barbie do BMX, né? Enfim, e nessa entrevista você falou que até 1997 você não frequentava baladas e depois você passou, então,
a equilibrar um pouquinho mais, obviamente, né, com moderação e tudo mais. Uhum. Desde então, alguma coisa mudou? Tanto no estilo patricinha, né, entre aspas, Eu acho quanto... assim que o estilo patricinha sempre foi o meu estilo, desde sempre, desde que eu nasci praticamente, porque minha mãe já é assim, né? Minha avó, Aham. enfim. Então, quer dizer, a gente puxa muito da nossa família, né? Minha mãe gosta muito de se arrumar e era modelo. Então Ai, que eu sempre legal. então eu sempre gostei realmente de me manter arrumada. Claro que a gente tem que saber dosar. Se você está num lugar onde realmente está todo mundo mais tranquilo, tem que estar mais tranquilo. Se você está em Campos do Jordão, no meio da galera super super descolada, você tem que estar mais, né? Mais arrumada ainda. Aham. Então a gente sempre tem que saber entender o momento de cada coisa. Mas eu gosto sim de sempre estar arrumada. Uhum. Sempre tento manter essa linha, né? Que eu gosto, que particularmente que eu gosto de ser, digamos assim. E talvez isso hoje seja até um pouco mais comum, eu arrisco dizer, Sim. a gente vê mais esse tipo de comportamento, dentro do esporte, mas talvez quando você começou ali, né, nos anos 90, não era uma coisa tão comum. Você Não chegou era, a ser principalmente chegou a fora ser do Brasil. questionada? Ah, fala então um Principalmente pouco. Então, fora do Brasil, quando eu chegava nas competições, as pessoas ficavam olhando meio assim, porque realmente era um estilo um pouquinho mais despojado, né? E eu já tinha esse jeitinho mais arrumadinha, gostava de combinar, tá sempre com a unha feita, combinando roupa, enfim, sendo um pouquinho mais diferenciada. E eu percebi que no momento que eu cheguei lá para participar das competições, a galera ficava prestando atenção, né? Porque o estilo americano, né, principalmente, é um estilo mais tranquilo, né, não se preocupa tanto com isso. E eu percebi que naquele momento eu fui mudando, digamos assim, uma geração, né? Não só aqui no Brasil, como em algumas competições fora, eu fui percebendo que as coisas começaram a mudar. Eu achei super interessante também isso, porque assim, não importa se você participa de um esporte radical, o importante é você estar fazendo um esporte radical, mas ao mesmo tempo sendo você mesma, né? Então, Exato. isso daí é extremamente importante. E você lembra de ter enfrentado situações ou, de repente, alguém chegou para você e falou: "Patrícia, né, você tá aí, sei lá, de batom, com a unha assim", alguém chegou a Até falar algum... hoje, até hoje, eu estava na largada dos Sertões, aqui em Campos do Jordão, há alguns meses atrás. Daí um colega, assim, não é amigo, mas colega, virou para mim e falou assim: "Você tá indo pro desfile?" Que eu estava toda maquiada. Eu falei: tô indo desfilar de Turbolevo. Isso já te incomodou? Já chegou a te incomodar? Nem um pouco, eu dou risada, não me importo nem um pouco. Que bom, que legal. E aí agora as baladas, talvez os eventos sociais agora, também se tornaram mais, usuais, não diria mais frequentes, mas você também talvez já tenha se libertado daquela coisa de que quando a gente é jovem, a gente talvez tenha uma visão um pouco mais míope, no Uhum. sentido de não abrir a cabeça para outras experiências, né. É. E é curioso, né, porque você fez essa pontuação na entrevista, não sei porquê, né. Até 1997 eu não frequentava baladas, e agora eu já tô com, né, com um pouco de É, por- moderação. é porque, assim, quando a gente é realmente atleta, né, de se dedicar para valer mesmo, a gente tem que se preocupar com absolutamente tudo, né? Eu acho que talvez as pessoas não tenham essa consciência de o quanto tudo faz diferença para a gente. Então, né, a nossa alimentação, as nossas horas de sono, né, beber, né, enfim, tudo é importante, né? E realmente, assim, quando a gente está competindo a nível mundial, principalmente, a nossa dedicação é 100% ao esporte. Então a gente foca naquilo e assim, a gente tem, né, planilha de treino, né, metas para serem alcançadas, né? E a gente não está falando de competições, né, a gente está falando de campeonato mundial, de World Cup, onde a gente vai participar com os melhores do mundo. E ainda tem aquela questão da gente estar no Brasil competindo com outras pessoas, né, pessoas da Europa e dos Estados Unidos, que têm muito mais oportunidades, não só oportunidades de patrocínio, mas oportunidades de estarem
todos os dias competindo entre si, treinando entre si e evoluindo juntos. Então, acho que isso sempre é uma dificuldade que nós brasileiros temos. Acredito que o Avancini também passou por isso que ele foi também morar lá fora, para conseguir vencer, para conseguir chegar num nível, né, de competição igual o pessoal lá de fora, né? Então, por exemplo, quando eu ia competir fora, eu levava pelo menos um mês ou mais para conseguir chegar no ritmo deles. Mesmo treinando pra caramba, né, me alimentando super bem, fazendo musculação, fazendo tudo que tem que fazer, né? Então, e conseguia chegar, ainda bem, conseguia andar junto, né, digamos assim, né? Então, e a dedicação de um atleta é uma coisa que tem que ser 100%, ou melhor, 200%. Né? Até hoje eu ainda quase praticamente sou 100%, não exatamente como atleta, mas com a vida de bike, né? Me dedicando no trabalho de bike, digamos assim, né? Com os vídeos que eu faço, né? Com treinamento também, enfim. Eu continuo levando essa vida, mas agora eu tenho um lado um pouquinho mais tranquilo. Eu consigo, por exemplo, sair, curtir um pouco, né? Do que antigamente, que era praticamente impossível. Eu vou querer. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção e eu vou querer voltar nela já já, mas eu não sabia, né? E em alguns lugares que eu li a respeito de você na internet, fazendo uma pesquisa, tem horas que fala que você é campista, tem horas que fala que você é paulistana, mas você me disse que nasceu em São Paulo só por conta da facilidade do hospital, mas que sua família e você sempre moraram em Campos, ou a base de vocês é em Campos do Jordão, né? Eu me digo que eu sou jordanense. Jordanense, não é campista, Isso. desculpa, falei errado, jordanense. Enfim, cara, eu tenho a impressão que a tua vida, ela foi profundamente impactada pelo fato de vocês estarem em Campos do Jordão, desde a época do teu bisavô e tal, porque, né, se você começou no motocross, né, eu imagino que você tenha andado no circuito sobre as nuvens, né, ou numa pistinha que tinha ali pequenininha, né, eu fui muitas vezes assistir competições de motocross lá, provavelmente teus pais competiram muito ali, e claro, aí é um epicentro, né, não sei se do Brasil, mas pelo menos aqui da Com região certeza. do sul-sudeste, né, um dos pontos Lá, mais importantes para pedalar. Não, então, e ainda a pista sobre as nuvens, onde você falou, foi onde aconteceu a primeira corrida de motocross mini motos do Brasil. E eu participei dessa primeira corrida. Que Então, legal. realmente tudo isso faz a diferença, né? Morar num lugar igual Campos do Jordão, né? Para mim foi tudo, porque eu consigo aqui fazer todo o meu treinamento, tem diversas e diversas trilhas, né? Então, quer dizer, na minha opinião, é um dos melhores lugares do Brasil. Hoje em dia já tem outros lugares também que são super bacanas também, né? Que nem Belo Horizonte, por exemplo, tem alguns lugares super legais e outros lugares do Brasil. Mas naquela época, praticamente nesse nível de trilhas e tudo mais, né? Até mesmo nível de competidores, estavam todos aqui em Campos do Jordão, né? Uhum. Então, isso me favoreceu muito, né? Crescer junto com essas pessoas também me favoreceu muito, né? Porque, por exemplo, o Erivan veio morar em Campos do Jordão e ele era o maior nome do ciclismo, depois do mountain bike, né, na época, e realmente ele fez assim, uma diferença para a gente aqui em Campos do Jordão, uma transformação. Então, a gente, logo cedo, virou atleta profissional graças ao, digamos assim, o Erivan, né? Então, isso tudo foi muito favorável. Eu acho que se eu não tivesse num lugar que nem esse, provavelmente não teria sido atleta profissional, né? Ou você teria se mudado para São Paulo e eventualmente você teria voltado para Campos do Jordão para seguir a sua carreira. Você aprendeu a andar primeiro de moto do que de bicicleta, foi isso? Não, eu aprendi primeiro a andar de bicicleta, uma bicicletinha bem pequenininha, assim, de que minha mãe e meu pai me levavam na pista de bicicross, inclusive lá em São Paulo, era do lado da casa da minha avó, que era aquela... que é o Parque das Bicicletas, onde tem o Pump Track hoje. Inclusive, o Pump Track hoje, a história foi o seguinte, a gente estava numa reunião, aproveitando o link aí, a gente estava numa reunião com o secretário de Esportes de São Paulo, eu, a Renata Falzoni, enfim, um pessoal, né?
E daí eu comentei com o secretário que eu comecei na pistinha de bicicross que tinha ali no Parque das Bicicletas e que não existia mais pista nenhuma. Ele falou assim, então vamos fazer outra pista. E daí foi aí que começou toda a história de fazerem um pump track. Que legal, que bacana. Aliás, é um lugar que eu vou com alguma frequência com a minha filha mais nova e é fantástico, né? Para quem mora numa cidade grande como São Paulo, a gente tem tem uma também ali no bairro do Corinthians, né? Perto do Sim, Corinthians, Barra Funda. Barra Funda, que é acessível para quem quiser ir, né? Gratuito, é uma instalação pública. Cara, é fantástico e eu sou prova de que, cara, minha filha adora e se Que diverte legal. muito, bem como todo mundo que tá lá, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana para estimular de fato. Uma coisa que na minha infância era a pista de BMX que tinha onde é hoje o Parque do Povo, né? Que era a pista da Caloi, Ah, sim, uma super é pista também. uma super pista na Marginal ali, né? E essa eu já não andava mais de BMX nessa do Parque do Povo, no Parque das Bicicletas. Mas enfim, aí você aprendeu a andar de bicicleta, mas logo seguindo o exemplo dos teus pais, eles resolveram te presentear com uma cinquentinha, uma Suzuki, né, se eu não Isso, me engano. exatamente. Quando é porque a gente ia para as competições, né? E tinha já uma criançada que tinha as cinquentinhas. Então eu sempre pegava uma ou outra de alguém emprestado, e daí de repente surgiu uma oportunidade de comprar uma usada de um garoto que já tinha crescido um pouco, né? Então era Aham, assim, as motos iam passando claro. de um filho para o outro, assim, enfim. E era muito legal, porque naquela época era o começo, digamos assim, não era o começo, extremamente começo do motocross, mas era o começo desses esportes assim de duas rodas mais radicais, digamos assim, no Brasil, né? Uhum. E foi uma época de boom, né? De estouro total, era mídia e tudo mais, era muito bacana. Uhum. E o que te atraiu no motocross? Você se recorda, assim, era o lance de você estar junto com os teus pais, era aquela história de espelhar o que eles estavam fazendo, e como que eles foram pro motocross? Então, meu pai já competia a cavalo. Então ele já fazia hipismo rural, ele já saltava a cavalo, isso desde jovem, porque os avós dele também já faziam. Então tinha uma pista onde hoje é a Hípica Golf, tinha uma pista de hipismo rural, né? Então já era uma coisa da minha família. E a minha avó, por exemplo, quando ela morava na França, ela já ia de bicicleta para a escola com a avó. Já era uma coisa normal para ela ir de Uhum, bicicleta para a escola. Ela devia ter o quê? Uns 5 anos, ia de bicicleta. Então, acho que essa cultura de duas rodas né, já vem da minha família desde sempre. Né, era normal para eles andar de bicicleta, né, ir para um lado para o outro de bicicleta e andar de cavalo nas trilhas e tudo mais. Então, eu acho que vem no gen mesmo, é uma coisa genética, porque acho uhum, que eu nasci com isso, né? uhum. Não é uma coisa que colocaram para mim. A minha irmã, por exemplo, nunca se interessou. Ela se interessava, mas ela não gostava. Ela já deixava claro que não era uma coisa para ela. Ela é muito mais assim do estilo artista e tudo mais. Hoje é arquiteta, mas assim, ela nunca se interessou muito pelo realmente o que era radical. Entendi. E mesmo sendo filhos dos mesmos pais, é curioso isso, né? Como há essas diferenças que a gente carrega e a maneira como a gente enxerga e assimila o que nos é passado. Agora, aí você ficou aí durante uns bons anos andando de motocross, competindo, né? Você foi mudando as cilindradas, aumentando à medida que você crescia, óbvio. E aí, de repente, o teu pai ganhou uma bicicleta, ele começou a andar de bicicleta e você foi junto, ganhou sua bicicletinha e, de repente, aquilo se tornou uma coisa que te atraiu mais do que o motocross. Como é que Sim, foi essa transição? O que você viu também na bike que era mais legal do que o motocross? eu acho que a bike me deu mais oportunidade. Então eu via que realmente a bike ia me trazer um futuro. Ia ser realmente uma profissão para mim. Desde sempre, eu acho que eu sempre soube disso. Não sei como dizer como, mas eu sempre encarei como uma profissão. Eu tinha 13 anos e encarava a bike como uma profissão. Eu sabia que aquilo lá era um trabalho, não era uma brincadeira, então eu tinha que levar realmente a sério. Então é que nem entrar no escritório. Caramba, e desde tão cedo?
Desde tão cedo. E é interessante que hoje, dando aula para crianças, né, que hoje eu dou aula de pilotagem tanto para adultos como para as crianças, e as crianças que competem, eu já vejo a forma de ser de cada um e vejo quem vai ser profissional e quem não vai ser. Quem realmente tem uma postura para ser profissional, para realmente levar aquilo a sério, mas numa boa, não aquela coisa extremamente, né, maçante, digamos assim, mas que já tem aquela postura de ser um profissional. Caramba, É que legal. totalmente diferente. A gente vê em algumas crianças mesmo, e eu que tenho contato com várias, que umas têm, enfim, são jeitos diferentes, mas tem umas que têm de fato uma coisa mais competitiva, uma coisa que leva mais a sério, né? Assim, enfim, já me vem aqui à cabeça várias crianças, e é isso. A gente consegue perceber essas nuances que eventualmente, né? Não sei se dá para a gente afirmar, mas que eventualmente vão fazer com que essa criança rume para um lado e não rume para o outro na sua escolha de vida e tudo mais. E a bicicleta entrou na tua vida, o teu pai, acho que tua mãe talvez também não falaram, filha, fica mais no motocross. Você ficou ainda, né, competindo mais ou menos juntos, pedalando e fazendo um pouco de motocross, até uma hora que você teve esse resultado, e aí houve uma conversa na tua casa, tipo pai, mãe, ou eles chegaram para você, filha, você é muito boa, vamos investir, vamos tentar. E qual que era o cenário naquela época do mountain bike para você achar que daria para viver? Porque aí é um outro pulo, né? A gente sabe que não é fácil viver do esporte no Brasil, viver do mountain bike é mais difícil ainda, né, do que, sei lá, de outros esportes maiores, porque é um esporte menor. Então, como é que foi também esse momento, ou essa fase, né, de escolha e de mudança de foco? Então, assim, o motocross ele é um pouco mais perigoso do que o downhill, né? Todo mundo acha que o downhill é extremamente perigoso, mas não é comparado com o motocross. Porque o que acontece? O motocross, você está na pista junto com outras pessoas. E muitas vezes, às vezes, o perigo é o contato, né? De você realmente bater e ter um acidente. Né? O downhill você está sozinha praticamente na pista, então você consegue fazer a tua velocidade. Então foi um momento que, na verdade, né, eu e meus pais, a gente percebeu que estava ficando muito difícil para mim, porque eu competia com as crianças, mas quando eu fosse para 125, eu tinha 14 anos, eu já estava competindo na 125, eu ia competir com os adultos, com homens de 40, 50 anos, super fortes. Então, quer dizer, não dava mais para mim competir junto com eles. Né? Se eu tivesse mantido, de repente, só competindo com mulheres ou com jovens, né, adolescentes, tudo bem, mas hoje em dia tem a categoria feminina, então é super legal, né? As mulheres conseguem se manter e tudo mais. Agora, na bike já tinha a categoria feminina, então era muito bacana, por quê? Porque então eu percebi essa coisa de realmente o motocross estava ficando muito perigoso para mim naquele momento, e a bike estava me abrindo portas justamente para entrar em equipes e tudo mais, né? Daí eu fechei contrato de patrocínio com a Oakley, que foi meu primeiro contrato de patrocínio, com salário, né? Depois, logo na sequência, a Specialized, também com salário, né? Aquela época, realmente, as marcas, elas vinham essa importância, era muito legal, né? Então, tinha esse negócio do mountain bike mundialmente estar num nível muito bacana, né, de exposição, a quantidade de marcas que investiam naquela época no mountain bike, tanto no Brasil, tinham diversos eventos super legais, era um momento muito forte do mountain bike, né? Então, quer dizer, eu vivia essa onda, digamos assim, né? Eu surfando a onda, né? Uhum. Então, foi um momento muito mágico para o mountain bike. Durou aí pelo menos uns 5, 6 anos, onde o mountain bike deu aquele boom. Uhum. E tinham eventos assim sensacionais. Isso fez toda a diferença pra gente no mountain bike. E claro que te deu essa perspectiva, te alimentou esse sonho de eventualmente se tornar uma atleta. Quer dizer, você já estava sendo uma atleta profissional, embora numa idade ainda de estudar.
Era contrato com Oakley, contrato com Specialized. Quem é que te ajudou? Quem é que negociava? Aí era aquela história que ia a mãe junto, iria o teu pai, você sozinha. Como é que foi essa fase aí também? Porque isso tudo era muito novo para você, né? Não, Você, meus pais que negociavam, né? que Mas eu, legal. lógico, sempre estava junto. Claro. A Specialized, quem me colocou foi o Erivan na época. Ele era o Aham. chefe de equipe, né? E então foi ele que me colocou. Então foi bem bacana. Que legal, Patrícia. Você falou que o motocross na época não tinha categoria feminina. A sua mãe então competia entre os homens. Não, a minha Era mãe categoria já por participou de cilindrada. uma. Não, a minha mãe conseguiu participar de uma época onde teve categoria feminina e depois extinguiu essa categoria. Uhum, E depois voltou de novo. uhum. Então, quer Hoje não é dizer, possível. Deve ter hoje em dia, né? Porque não, é hoje em difícil dia imaginar um tem esporte sem. até por idade, tem bastante mulher competindo no motocross hoje em dia. Uhum. E a mulherada do motocross tá arrepiando, tá andando muito. E na época, as suas amigas, você tinha amigas dentro do motocross, tinha outras meninas? Como é que era também o teu ambiente aí em Campos do Jordão, das suas amizades, você ainda garotinha? Não, assim, aqui em Campos do Jordão não tinham pessoas praticamente, né, que andavam de moto, né? Os meus amigos e amigas eram tudo de fora, né? Então a gente se encontrava muito nas competições. Uhum, Tinham algumas pessoas, mas eram ainda, digamos assim, poucas comparando como hoje, né? uhum, E na bike também eram mais mulheres, mas também não eram muitas, né? Então, por exemplo, a Adriana Nascimento já competia, a Jaqueline Mourão estava começando a competir uhum, naquela época, a Roberta Stoppa também, que são três que hoje em dia ainda continua, também estava começando a uhum, competir. uhum, E o mountain bike, a gente teve uma vantagem enorme de poder participar de provas fora do Brasil, onde o nosso nível melhorou, né? Onde o nosso nível foi logo no começo já tipo assim, a gente já estava participando de provas internacionais. Então isso daí ajudou muito, uhum. O trazendo um nível intercâmbio, o contato é fundamental, até hoje, né? até hoje é extremamente importante, né? Hoje a gente Uhum. tem aí um monte de gente que já consegue competir fora do Brasil e isso daí é super legal, né? E aquele campeonato que você venceu brasileiro quando você tinha 15 anos de idade, como é que foi? Foi uma surpresa? Você já sabia que você tinha esse talento, essa técnica que veio adquirida do mountain bike, do motocross, né, de pilotagem? Queria que você falasse um pouco também aí dessa tua primeira grande conquista tão jovem e tão recente no esporte, né? Porque você começou com 13 para 14, você ainda estava pilotando motocross nessa época, eu imagino. Ainda estava menos, mas estava ainda. E sim, o meu grande diferencial, que é o meu diferencial até hoje, é na pilotagem. Eu nunca fui uma atleta muito física, então eu Uhum, tenho que treinar muito fisicamente para conseguir acompanhar as meninas fisicamente. Porque de físico eu não realmente eu sou boa de explosão, sou muito boa de largada, né? Mas eu não tenho resistência, eu definitivamente não tenho resistência. aham. Então eu sofro muito, principalmente em provas de XCM, que é cross country maratona, eu sofro muito justamente quando passa uma hora de prova, eu já fadiguei total, assim. Então, né, a minha parte técnica até hoje é meu grande diferencial. E isso eu acredito que seja do treino que eu tive desde criança, né, andando nas pistas de bicicross, depois no motocross e depois continuando competindo downhill a vida toda, né? Uhum, Isso realmente foi um grande diferencial para mim. E competindo fora do Brasil, porque as pistas fora do Brasil são pistas extremamente mais técnicas e mais rápidas do que a nossa, né? E para conseguir andar nas pistas lá de fora, que são pistas bem mais rápidas que nós não temos aqui no Brasil, daí sim o motocross fez total diferença para mim, porque eu já estava acostumada com a velocidade. Então chegava numa pista lá de fora, que eram estações de esqui, né, que hoje são os bike parks no verão, e a gente já competia nessas pistas famosas, né? Que nem Big Bear, enfim, diversas outras pistas, Mammoth Lake, enfim. São pistas de alta velocidade.
E como eu já tinha o motocross como base e os saltos também que eram maiores e tudo mais, e como eu já tinha essa questão de saltar, então isso me facilitou muito andar nas pistas lá fora. Faz sentido. Sim. E quem te ensinou a andar de motocross? Foi teu pai? Você tinha aí, eventualmente, um orientador, um treinador? Como é que foi também esse processo? Foi meu pai e minha mãe, né, a princípio, mas eu fiz aula também, né? Fiz aula de pilotagem. No motocross é muito comum a gente fazer aula de pilotagem. E isso daí é muito legal no motocross, por quê? Porque os pais sabem que desde sempre tem que colocar o filho para fazer aula. Porque uma coisa é realmente você estar com um professor que te ensina a técnica correta da pilotagem, do que você, de repente, né, aprender, por exemplo, com seus pais. Entendeu? E na bike é a mesma coisa. Né? A bike eu também fiz aulas, fiz diversas aulas, né, de pilotagem, que me ajudaram bastante. Aqui no Brasil, por exemplo, de salto, eu fiz aula com cadeira. Fora do Brasil, eu fiz aula. Fora do Brasil, eu fiz aula com alguns outros professores que na época, por exemplo, a Mrs. Jove, que era na época uma campeã. Que legal. Que foi ela, inclusive, que me ensinou o pump. Ah, olha isso, cara, que legal. Isso eu tô falando já de, sei lá, uns 25 anos atrás, né? E nem existia pista de pump track. Que enfim, legal. Mas já existia pista de bicicross e tudo mais, então, quer dizer, a gente treinava no bicicross, né? Então, né, eu vejo que, assim, todo mundo que faz aula de pilotagem consegue entender justamente o que precisa fazer na hora de uma parte técnica, de uma dificuldade. Eu vejo até mesmo pelos meus alunos, né? Eu sempre recebo mensagens super legais dos meus alunos. Por exemplo, outro dia eu recebi de uma moça, de uma senhora, na verdade, ela já tem mais de 60 anos, que falou assim: Patrícia, você salvou a minha vida, porque tinha um buraco no mata-burro e eu consegui dar um bunny hop. Ah, que legal. Não, isso daí é sensacional, né? Por quê? Porque é justamente isso. A pilotagem, ela não é só para você ganhar a competição, é para justamente você conseguir ter uma pilotagem mais segura e saber o que está fazendo e conseguir executar os movimentos certos, né? Posicionamento e movimento certo, para na hora que você precisa. Ter conhecimento do que, ter noção do que você está fazendo e não ir só no susto e na sorte, porque eventualmente na próxima curva você vai para o chão, né? Exatamente. Primeiro você ganha o conhecimento e depois você ganha o treinamento. Me diz uma coisa, o downhill, você disse que não é tão perigoso quanto o motocross, mas é uma modalidade que definitivamente exige muita coragem, né? Eu acho e que muito treino. E muito treino. E eu acho que o motocross também, principalmente o competitivo, né? Porque eu lembro direitinho daquela cena no circuito sobre as nuvens, né? Que largava todo mundo um do lado do outro, né? Uma largada, né? Todo mundo não é igual no mountain bike, que larga todo mundo embolado, ou sei lá, qualquer outra modalidade de muita gente. Larga um ao lado do outro, aí de repente faz um funil para fazer a primeira curva. E aquela primeira curva era um Deus nos acuda, né? A gente vê nas etapas de mountain bike que a gente tem acesso à televisão, a gente vê que é assim, só que larga já gente para trás. No motocross não, larga todo mundo um alinhado do outro, né? Sim. E realmente eu lembro de várias cenas de vários acidentes, né? Obviamente não muito feios, mas é isso, um passa por cima do outro, um cai, o outro passa com a roda e por aí vai. Enfim, a coragem foi uma coisa que você foi adquirindo ou você já era assim uma garota corajosa e intrépida, destemida? Não, eu acho que eu nasci destemida. É uma coisa que veio, eu acredito que veio no gene mesmo. Porque daí puxei mesmo minha bisavó, minhas duas avós, minha mãe, meu pai, enfim. Isso daí já vem eu acredito que vem no gene mesmo. Porque que nem minha irmã não é tão destemida que nem eu, ela tem medo. O que você acha que te tornou uma grande campeã? Qual que seria a tua principal virtude? Eu sei que é um conjunto de fatores, não dá para isolar um, mas o que é mais recorrente que você percebeu ou que as outras pessoas de fora observavam, tipo, a pilotagem da Patrícia é assim,
tem alguma característica que você tem que te deu esse up para você conseguir tantos títulos? A minha pilotagem, sim, mas a minha resiliência muito mais. Porque assim, não adianta ter pilotagem se você não tiver resiliência. E no esporte, seja ele qual for, sendo atleta profissional, o principal é a resiliência. Porque muitas e muitas coisas vão acontecer. Né? Então, assim, tudo que você possa imaginar vai te acontecer. Coisas mais absurdas do mundo vão te acontecer. E se você não tiver resiliência, você vai desistir. Né? Eu vejo muitos atletas que eram bons, que tinham chances de ser realmente atletas a nível mundial, que desistiram por causa das dificuldades. Então, o que eu vejo, assim, competindo 30 anos, que o que importa é realmente você se manter. Não importa o que te aconteça. Você vai dar uma forma de dar uma volta por cima e se manter no esporte, se manter treinando, se manter atleta e tudo mais. E o que te fez perdurar e tá durando ainda 3 décadas no mountain bike? O que você acha que também te dá esse diferencial dessa resiliência? A paixão pelo esporte. Se não fosse a paixão pelo esporte, a gente realmente vive isso, né? A gente vive o esporte. Então, é uma paixão que não tem fim, né? Então, aquele negócio, assim, realmente, digamos assim, eu sou casada com a bicicleta, né? Então, né, a gente respira, vive, acorda, dorme, tudo através da bike. Quando você resolveu cursar hotelaria e você tentou dar um tempo, você não aguentou muito, mas já era uma fase que você estava descontente ou que você estava em dúvida? Era uma fase mesmo que você precisou e falou, bom, agora eu vou precisar ter uma formação para ter uma profissão além da profissão ciclista. E aí, eventualmente, você voltou. Eu queria que você falasse também um pouco dessa fase dos porquês. Por que você resolveu fazer hotelaria? Se foi uma escolha, tipo, voluntária, não, eu vou fazer realmente ter uma formação formal para ter uma profissão além do mountain bike, e o que te levou a voltar? Acho que assim, profissão, além de ser atleta, todo mundo precisa ter. Né? Isso daí é extremamente importante. Então, isso daí eu também falo muito para os pais, né, dos meus alunos. É extremamente importante que todas as crianças hoje tenham consciências que vão precisar ter uma profissão. Né? Ou algumas profissões. No caso. Hoje em dia, o mundo vai virando tanto que às vezes a gente tem que ter 2 ou 3 profissões, né? Então, isso já é comum. Exatamente. Então, né, então, eu já tinha, acho que, essa consciência, também uma coisa da minha família, né, desde sempre, aquele negócio de saber que o importante é trabalhar e tudo mais, e ter uma profissão, né? Então, era uma vontade que eu tinha também de fazer faculdade, né? E viver isso, de, né, estar um pouquinho assim fora do esporte, para viver um pouquinho, né, essa questão de fazer coisas diferentes, né? Então, e ao mesmo tempo, assim, eu estava um pouco cansada, um pouco estafada de tanto treinar, tanto me dedicar, né? Porque é uma dedicação, a gente tem que se dedicar 100%, e naquela época, realmente, eu me dedicava 200%, não 100%. Então, é aquele momento que você fala assim, não, eu preciso dar um tempo, digamos assim. Né? Mas, assim, eu sempre soube que eu ia dar um tempo, mas não é que significava que eu ia parar para sempre. Eu já estava pensando e planejando o momento de voltar. E, na verdade, o momento de voltar foi até mais rápido do que eu imaginava. Eu não consegui ficar longe, né? Então, a gente começa realmente a sentir que precisa, tá? Eu não parei de pedalar. Eu continuei pedalando, mas pedalando menos, curtindo a bike, né, que isso é muito importante, a gente ter os momentos de curtição, né, da bike, que é um momento até, inclusive, que eu tô hoje, que é um momento muito mais de curtição, de curtir, estar feliz andando de bicicleta, né? Então, acho que eu precisava desse momento, e só que eu também senti aquelas saudades enormes de estar nas competições, porque daí você começa a ver, né, que, assim, que ainda não está no momento de sair do meio das competições. E também
eu recebi uma proposta muito legal de patrocínio no meio disso, que falou assim, não, mas espera aí, cadê você? Onde você tá? Não, volta a competir e tudo mais. Então, quer dizer, também casou uma coisa com a outra, né? Isso daí foi extremamente importante. Acho que se eu também não tivesse tido essa oportunidade de patrocínio, talvez eu não teria voltado tão forte como eu voltei. Você, vamos dizer que você, quando que foi o teu último título? Em que ano que foi o teu último título brasileiro? Brasileiro? 2019? Não, o último 2022. de brasileiro foi 2023. 2023, ano passado, tá. Não, 2024, não, 2023 não, desculpa, 2022. É verdade. Não foi do Enduro? Acho que foi esse. Não, foi do e-bike, 2022, é isso mesmo. Enfim, você até o teu último título brasileiro, você estava então aí há 28 anos competindo. É muito tempo, né? Você pegou várias fases, como você disse, né? O mountain bike naquela época estava grande, explodindo. Eu lembro que tinha provas, tinha revista cobrindo, tinha muitos atletas. Eu não sendo do mountain bike, sendo do triatlon na época, mas a gente sabia dos atletas do mountain bike, porque a gente lia, né? E depois todas as outras fases que vieram. Teve algum momento que... E são fases sempre com altos e baixos. A vida de todo mundo, né? A vida de todos nós nunca é só descida, né? Não é só um downhill, né? Vai ter muita subida, né? Muita. Mais subida do que descida. Mais subida do que descida. Mas, Patrícia, houve então alguma fase, algum momento, ou momentos que você, até conversando eventualmente com seus pais e tal, tipo, falou, puxa, será que eu fiz a escolha certa? E o que te dava a resposta, a confirmação de que sim, essa é a escolha que eu fiz, que você hoje, claro, está muito mais madura, você está, enfim, você já tem muito mais experiência, fica mais fácil de olhar, né? Por isso que eu gosto de perguntar isso para as pessoas que têm essa carreira, essa bagagem, porque a gente consegue colocar as coisas mais em perspectiva. Então, nunca teve esse momento, na verdade. Eu nunca me fiz esse questionamento se eu fiz a coisa certa, se eu me dediquei da forma correta. Assim, eu acredito que acho que a bike sempre esteve tão inserida dentro da minha vida que para mim era tudo muito natural. A bike sempre foi uma coisa assim, como se fizesse parte, digamos assim, da minha vida mesmo, do meu eu, né? Então, nunca teve um momento assim que eu me fiz essa pergunta. Mas o que eu percebi ao longo dos anos é realmente saber dosar. É realmente assim, ter aqueles momentos que você realmente dá um afastamento da bike para você conseguir se dedicar melhor a outras coisas, mesmo deixando de treinar um pouco, né, perdendo um pouco de performance, mas que você tem que saber fazer isso para conseguir fazer outras coisas além da bike, né? E, inclusive, eu estou nesse momento hoje. Né? Então, assim, eu percebo que hoje eu tenho que me dedicar mais ao meu outro trabalho do que a bike, né? A bike, logicamente, é o que eu amo, o que eu desejo fazer todos os dias, né? Eu gosto de treinar todos os dias e tudo mais, isso eu tento treinar e manter esse ritmo, né? Mas às vezes não a quantidade e o tempo que eu gostaria. Então, hoje, por exemplo, eu falo, tem 1 horinha de treino, deixa eu ir. Entendeu? Né? Então, quer dizer, você muda e o restante do dia eu tenho que trabalhar. Não dá para pensar em bicicleta, né? Então, acho que assim, esse negócio de você realmente saber dosar, né? Então, isso foi assim, foi um negócio que eu fui ao longo dos anos aprendendo a fazer isso. E em São Paulo, principalmente quando eu morei em São Paulo e trabalhava nas empresas, né, que eu trabalhei em diversas empresas lá em São Paulo, eu também tinha que saber, porque também eu era muito cobrada, inclusive dos meus chefes, né, que eu tinha que me dedicar mais ao trabalho. Então a gente vai aprendendo. Então teve uma época que, por exemplo, que eu fazia? Eu treinava só na academia e no spinning. E o restante do dia eu estava trabalhando. E às vezes 10 horas da noite eu estava treinando. E dia seguinte, 8 horas da manhã eu estava no escritório trabalhando, né? E final de semana, todos os finais de semana eu me dedicava a treinar ou competir, daí já no mountain bike mesmo, né?
Então, acho que a gente vai aprendendo conforme... A gente tem que dançar conforme a música, né? Senão não dá E doeu certo. muito aprender isso? Deixar um pouco o esporte, a sua paixão, em segundo plano, em alguns momentos, para você focar na sua carreira não como atleta? Eu acho que assim, não necessariamente doeu, porque assim, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Eu percebia, acho que é importante a gente entender a necessidade, né? Então, teve um momento que sim, 2006, quando eu estava competindo, que eu estava competindo no World Cup, fazendo todas as etapas de World Cup, né? E daí eu me machuquei e tudo mais. Voltei e fui morar em São Paulo. Voltei para o Brasil e fui morar em São Paulo. E a esse momento foi um baque, porque morar em São Paulo é um baque. Infelizmente, eu tenho que concordar. Na vida de qualquer pessoa, né? Porque você tem que se adaptar a morar, principalmente a gente que gosta de estar no meio da natureza, né? Então a gente gosta de estar pedalando, curtindo a natureza, isso daí é a parte principal para a gente. E lá em São Paulo a realidade não é essa. Então, quer dizer, ir para Marginal treinar, né, na ciclovia e na USP, enfim, né, adaptar a tudo isso. Mas a vantagem é que tinha a Serra da Cantareira, que para mim foi super legal, porque tinha uma turma incrível na Serra da Cantareira, que tem até hoje, bastante gente que anda. Então foi muito legal, uma época muito gostosa de curtição também, né? Treinando com essa galera, né? Que era um pessoal que treinava não para competir, mas para se divertir. Então foi uma mudança de cabeça para mim também. E depois acabei indo para o enduro nessa pegada mais curtição e diversão. De tantos títulos e conquistas e viagens e provas e experiências, tem alguma ou algumas que você poderia aqui descrever aqui para mim e para a audiência que mais te marcaram e quais foram os motivos? Então, acho que a primeira vez que eu ganhei ao vivo na Globo foi muito legal. Foi um momento Escadarias assim, de Santos? Nas escadarias de Santos, exatamente. E eu ganhei da Melissa Bull, que na época era campeã mundial. Então foi um momento assim muito legal e eu nem imaginava também que eu ia ganhar dela. Lógico que eu treinei para isso, né? A gente nunca deixa de treinar. A partir do momento que eu fiquei sabendo que ia ter a competição, que ia ser ao vivo na Globo e que ela viria competir, nossa, eu comecei dedicação total, 100%, tudo treinando muito, mas muito mesmo, né? Fisicamente também fiquei mais forte, né, na musculação para conseguir aguentar, porque a escadaria de Santos é o seguinte: entra dentro de um liquidificador e liga por 1 minuto. Você fica... A sensação é isso. Então, quer dizer, você tem que estar com um físico muito forte para conseguir aguentar, né? E foi muito, muito bacana porque, assim, naquele momento tiveram várias pessoas... Sabe quando você tá com a sensação que vai vencer, mas ao mesmo tempo todo mundo diz que você não vai vencer? Foi isso que aconteceu. Por isso que para mim foi um momento tão especial. Nossa, e foi outro boom na minha carreira, né? Na verdade, então foi fantástico. Foi, acho que a melhor vitória que eu tive na vida, assim. E ano que foi isso? Foi 2019, não, 2009. 2009. Foi aqui o teu primeiro título lá, que foi já televisionado na Globo? Foi o primeiro título televisionado, mas não foi minha primeira vitória na descida das escadas de Santos. A minha primeira vitória na descida das escadas de Santos, acho que foi 2003. Por aí. Muitos anos antes, tá. Você já era bem experiente aí, já tinha... Muda de um ano para o outro, não? Muda assim a rota? Agora mudou. Antes não mudava. Antes era sempre no Monte Serra e agora no Morro do Pacheco, que é do lado. Eu achei que fossem duas competições diferentes, entendi. E só para falar um pouco dessa prova, eu gravei aqui com a
com a Luana, né, a Lua Oliveira, e acho que a gente deve Sim. ter falado disso, mas eu não me recordo, mas eu queria ouvir de você de qualquer maneira. Como é que é fazer uma prova dessa? Eu vi os tempos, né, dura 1 minuto e 7, 1 minuto e 10, 1 minuto e pouquinho, é uma prova muito rápida. Muito rápido. E como é que é lidar com os reflexos? É parecido com o downhill natural, né? Na terra, na pedra. E quais são as peculiaridades de uma prova dessa em escada? Então, é parecido, só que realmente é mais radical, bem mais radical e muito mais físico. Por isso que eu me preparei tanto fisicamente, para você conseguir aguentar, porque é uma porradaria mesmo, tipo assim, é um tranco, trum, 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 trum. E pra gente, que nós que somos mulheres que não somos naturalmente fortes, nós precisamos treinar para ser fortes, né? Então, a parte que mais sempre me pegou na descida das escadas de Santos foi a parte física. Uhum. Né, a parte técnica eu sempre tive bastante, aquela questão dos saltos e tudo mais, né? Então, quer dizer, eu me adaptava super bem nessa parte, e tanto é que a primeira vez que eu competi na descida das escadas de Santos, eu fiz um dos primeiros tempos na geral, foi muito legal, foi a primeira vez que teve no Brasil, na verdade, foi a primeira vez que o Marcelo organizou a descida de escadas de Santos, tava todo mundo meio perdido. Ah, e detalhe, tem uma diferença também. Eu já treinava escada com os meninos aqui em Campos do Jordão desde a adolescência. A gente tinha um circuitinho que a gente fazia, que era super legal de escadas. Então, quer dizer, eu já tinha essa pegada de escada dentro de mim, assim, já tinha essa, né? Então, quer dizer, tudo isso ajuda, né? Ajuda muito. E os tombos, né? Eu li em algum lugar que você falou de um tombo, que você caiu e ficou, sei lá, do lado da pista, mas você não teve nenhum tombo, pelo que eu entendi, que foi assim muito grave, muito marcante, que te afastou por muitos meses da pista, ou teve? Não, extremamente grave, não. De fazer cirurgia, não. Ainda bem que sempre foi. Foram tombos mais, por exemplo, quebrei 2 vezes a clavícula, 3 vezes Uhum, o cotovelo, tornozelo, enfim, fraturas foram essas, mas nada grave, nada fratura uhum, exposta, nada alguma coisa extremamente grave, né? uhum. Então eu tive essa sorte. Agora, uma coisa que não é sorte, que daí é treino, é você se manter forte. Por que se manter forte? Porque mesmo no mountain bike hoje, que eu participo agora só de provas de XCO e de XCM, né? Mesmo no XCO, por exemplo, se você não estiver forte o suficiente para conseguir fazer os obstáculos, né, e tudo mais, você pode ter uma lesão, né? Pode ter uma queda, um tombo e tudo mais. Então, o treino de musculação também é importante para evitar essas lesões. Claro. A sua preparação física ao longo dos anos, ela foi mudando muito, porque você já começou com uma técnica bacana por conta da tua experiência de anos no motocross. Você fez aula. E é óbvio que você deve ter evoluído muito tecnicamente desde a tua primeira competição ou desde a tua primeira escadaria de Santos até os dias de hoje. É, como que isso mudou e como que você vai equilibrando então? Bom, você não, eventualmente até você consegue estar fisicamente bem preparada à medida que os anos passam, mas tem uma hora que você dá uma estagnada, que você tem que driblar falhas ou fraquezas que você tem no aspecto físico com as suas virtudes na técnica, principalmente num esporte tão técnico quanto o mountain bike. Como é que você foi equilibrando isso ao longo da tua carreira? Então, justamente assim, a gente vai aprendendo o que a gente precisa fazer, conforme a gente vai ganhando experiência, né, na competição. Claro que eu sempre tive ajuda de treinadores, que nem, por exemplo, eu tô de volta treinando com o Duda, que tem uma academia aqui em Campos do Jordão, então ele é meu treinador físico desde os 13 anos, porque ele era meu professor na escola. Legal. Super legal. E hoje ele tem academia aqui em Campos do Jordão. E ele mesmo percebeu esse diferencial que eu tinha de parte física, né? Tem uma certa facilidade em ganhar músculos, né?
treinando certinho, correto. Então, isso daí também me ajuda, isso geneticamente me ajuda, né? Tenho dificuldade com a parte de resistência. Eu não sou uma atleta de resistência, sou uma atleta de explosão. Por isso que talvez eu tenha também essa facilidade de ganhar músculos, né? Mas também, ao mesmo tempo, hoje eu também não quero ficar pesada, senão no mountain bike eu sofro muito para pedalar. Eu estou numa época pesada, estou numa fase pesada. Final de semana mesmo passado eu estava falando, nossa, como eu estou pesada para conseguir fazer essa prova, né? Então, quando eu estou um pouco mais magra, eu sinto mais facilidade na resistência, sinto que realmente eu fico mais fácil de pedalar no XCO e tudo mais. Então, acho que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender com a gente mesmo, né? Tem a Lígia, que é minha treinadora também na parte de bike, então ela entende muito dessa questão de planilhas e tudo mais. Não estou neste exato momento, fazendo planilha, porque, que nem eu expliquei, preciso me dedicar um pouquinho mais para o trabalho fora da bike, né? Senão eu fico muito fissurada na planilha e não consigo, às vezes, fazer o trabalho que eu tenho que fazer fora da bike. Então, acho que é aquele negócio de você ir aprendendo com você mesmo e sem virar loucura. Eu acho que o principal é que nem a dieta. Se você vira loucura na tua dieta, você concorda que depois de uns meses você vai comer muito mais? Ninguém sustenta se está muito fora do que você, ou se é muito radical, né? Ser muito radical e absolutamente, né, tudo sempre é ruim. Então, assim, você tem que ter aquele equilíbrio, né? Então, acho que manter o equilíbrio tá o segredo de tudo. Tanto na alimentação, como no treinamento, né? Como na musculação. E se conhecer. Hoje eu sei o que eu preciso fazer, por exemplo, se tiver uma prova X. Eu sei o que eu tenho que fazer. Por exemplo, se tiver, vai ter Campeonato Brasileiro de e-bike, que é hoje o que eu estou mais focada, né? Apesar de não ter uma e-bike para competir. Eu sei exatamente qual é o treinamento que eu preciso fazer para conseguir chegar bem no campeonato, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, né? Então eu sei tudo que assim, lógico que eu sempre tenho orientação desses treinadores, igual eu falei, do Duda e da Lígia, da Jéssica também, mas eu mesmo entendo o que eu preciso fazer para conseguir chegar lá. Então eu vou trocando essa ideia com eles. E isso daí realmente são anos de experiência. Você tem uma memória saudosa, uma nostalgia de alguma época da tua vida no mountain bike que você fala, puxa, essa foi a melhor época, se eu pudesse reviver isso. É claro que o sino existe, eu sei, mas assim, uma coisa que você olha fotos ou vídeos ou você pensa e te dá uma nostalgia, tipo, pô, essa foi a melhor época, dá para dizer que você teve uma fase, um ápice da sua carreira em algum momento? Acho que todos os momentos foram muito legais, foram muito bacanas, né? Tanto na época que eu competia downhill, né? Competia World Cup, competia campeonato americano, enfim, foram momentos muito, muito especiais. Depois, momento que eu também competia downhill aqui no Brasil, né, tiveram vários momentos maravilhosos. O enduro foi um momento muito legal. O e-bike, quando começou também, né, sensacional demais, que, na minha opinião, acho que é o esporte que mais combina comigo, justamente pelo fato de ser uma bike assistida, né? E não que assim seja igual a moto, de jeito nenhum, não é isso, mas a velocidade que a gente atinge é uma velocidade que eu gosto muito disso, é muito gostoso, é uma sensação maravilhosa, né? Eu acho que tem tudo muito mais a ver comigo mesmo. Hoje eu prefiro muito mais, por exemplo, competir um XCO de e-bike do que, por exemplo, competir um downhill. Que legal. Você começou, acho que 2008 no e-bike, se eu não me engano. Eu vi você falando, não sei se foi no podcast lá com o Rogério, mas você começou logo no começo, né? Bem no comecinho, quando as bikes começaram a aparecer, eu já fui uma das primeiras, assim, Cadeira, enfim, a gente foi um dos primeiros a começar a andar, e tinha muito preconceito, né? Então, você não teve o preconceito? Você não teve? Não, eu não, imagina.
Eu nasci nessa coisa de gosto tudo que é, né? Eu adoro. Eu, pelo contrário, porque como eu trabalhava já eu trabalhei numa empresa de mobilidade elétrica. Então eu já Ah, era que dessa. legal. Ah, por isso que no Exatamente. teu Instagram tem lá que você gosta de carro elétrico, você foi testar o Isso. Mustang elétrico, o Mach-1. Aham, Aí você escreveu alguma exatamente. coisa. Ah, entendi, tá. Então eu já sou dessa questão de mobilidade elétrica antes de existir as bicicletas elétricas. Que legal. As elétricas que eu digo hoje, que são a turbo Exato, level, é. tal, essas bikes mais preparadas, né? E teve uma vez, inclusive, de um gerente que eu virei e falei assim, um gerente de bike, não vou falar a marca tal, mas enfim, que eu falei assim para ele, não eu comentei alguma coisa assim que, não, eu preciso de uma bike para poder competir e tal, porque, né, vai começar a modalidade e-bike, não sei o quê. Ele virou para mim e disse, não, isso daí vai ainda demorar muito. E esse negócio de e-bike, não, isso daí vai demorar muito, tal, já é uma coisa ainda muito pro futuro. Eu falei, nossa, mas isso já é minha realidade faz 10 anos. Não, porque já Cara, era minha realidade no meu trabalho já fazia 10 anos, entendeu? por que você acha que há preconceito com relação a e-bike? Eu acho que hoje menos, mas Bem menos. enfim, eu não posso afirmar isso. Falta de conhecimento. Todos os preconceitos existem porque existem pessoas que não têm o conhecimento sobre isso. É verdade, isso aí. Né? A partir do momento que você entende o que, né, foi andar, se divertiu. E outra coisa, e-bike é e-bike, mountain bike normal é mountain bike normal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso daí é uma coisa que eu sempre falei desde sempre. Uhum. São duas modalidades distintas, né? Não dá para dizer que, sei lá, não dá para dizer nunca é muito, mas assim, no futuro, a médio prazo, não vai acabar a bicicleta de Não. Eu pedalada acredito que não. pela assistida, né? Não vai mudar. O Tour de France não vai ser de bike assistida. Pode ter um Tour de France de bike assistida, mas não vai Exatamente. acabar o Tour de France, pelo menos não no médio prazo, de bike movida às pernas. Exatamente. Por exemplo, meu treinamento hoje, o que eu faço? Para treinar, eu gosto de treinar durante a semana de speed. Mas por que você não treina durante a semana de mountain bike? Porque quem treina de speed e treina de mountain bike sabe muito bem a diferença do que quanto que uma speed realmente te deixa, né, preparado fisicamente, né? Então, meu treinamento é na speed, né? Daí, às vezes, de vez em quando, eu vou fazer um treino específico de subida, que daí tem que fazer treino de serra e tudo mais, acabo indo de mountain bike para ser mais divertido, porque eu gosto mais e tudo mais, né? Mas daí, final de semana, por exemplo, eu gosto de andar de bike normal, né? Competir XCM, se for uma prova mais tipicamente de estradão, prefiro uma bike normal. Minha cachorrinha passando lá atrás. A Babi. Babi. Mas se for uma prova mais técnica, né, com realmente assim, onde exige um pouquinho mais tecnicamente e é mais divertida tecnicamente, lógico que a e-bike é muito mais gostoso de andar, né? Que nem eu falei, uma pista de XCO ou os Sertões, por exemplo. Nossa, é muito mais gostoso. Esse final de semana teve o Rock Mountain, parece que o circuito de e-bike não, tava super legal, porque desceu 2 downhills enormes, que são super bacanas. Então, quer dizer, nessas horas, a e-bike é muito mais gostosa de andar, né? Porque a e-bike, realmente, a gente se diverte tanto na subida como na descida. Uhum. Então, é uma delícia. E você acabou curtindo tanto que você foi 2 ou 3 vezes campeã brasileira. 2 vezes campeã brasileira 3 vezes. 3 vezes campeã brasileira de e-bike. Isso. Como é que tá a cena da e-bike hoje aqui no Brasil? Tá crescendo, tá evoluindo, não tanto quanto você acha que deveria? Não, eu E acho como que é que tá no mundo? muito. No mundo, evoluiu demais. Cada vez tem mais gente andando de e-bike, cada vez tem mais gente quebrando esses preconceitos e entendendo o que é a e-bike. Uhum. Né? Então, quer dizer, pessoas às vezes que falavam, nunca vou andar de e-bike na vida. Hoje, ainda bem que estão andando de e-bike. Legal. E o legal é que, assim, a e-bike também tem muita gente da moto, né? Do enduro de moto, do motocross. Ah, tem? Tem, que veio para a e-bike,
né? E mais uma vez, não é porque a pessoa anda de e-bike que ela vai deixar de andar de enduro ou vai deixar de fazer motocross. Do mesmo Exato. jeito que não é porque ela faz motocross, ela não pode fazer enduro, entendeu? Aham. Enduro de moto, que eu diga, né? Então, Uhum. acho que é importante, assim, essa questão das pessoas entenderem que uma mesma pessoa pode praticar todas as modalidades. Eu mesma pratiquei todas as modalidades a vida inteira. Uhum. Né? Então, desde sempre, né, eu corria downhill, mas eu sempre treinei BMX, dirt jump, pistinha de saltos de freeride, muito. Tinha aqui várias pistinhas por Campos do Jordão, a garotada fazia, treinava com eles, né? Sempre treinei cross country, todos os dias era meu treinamento, né? Então, tanto de mountain bike, fazia treino de speed. Então, uma modalidade, ela completa a outra. Né? Então, não é só porque você é um atleta de speed que você não vai praticar o mountain bike, por exemplo. Uhum. Não é porque você é um atleta de downhill que você não vai andar de speed. Uhum. Mas eu acho que é pouco comum o ciclista de estrada ele curtir o mountain bike, né? Eu acho que talvez também por conta de questões técnicas, ou na tua versão, na tua opinião, eu estou enganado, tem muita gente Não, que eu você acho que hoje em dia conhece. tem muita gente que está praticando os dois. Né? Muita gente que antigamente também não ia praticar, que é do ciclismo, que é do triatlon. Nossa, eu recebi tanto aluno do triatlon, Ah, que legal. muitos alunos de triatlon, muitos. Que era do triatlon, que daí, de repente, começaram a andar no mountain bike por causa até mesmo do Xterra, por exemplo, né? Uhum. Então, quer dizer, que teve essa transformação e hoje em dia pratica os dois, Que né? legal. Eu vejo muita gente que pratica os dois e sem preconceito nenhum, né? Que não pode também ter, não existe né, essa diferença, entendeu? Que às vezes querem colocar, entendeu? As pessoas, elas mesmas é que criam nas suas próprias cabeças, né? Essas diferenças de, a tribo do ciclismo, a tribo agora do gravel. Gravel você já se aventurou? Assim, já andei de gravel também, isso desde o começo, quando começaram a surgir as primeiras gravels, né? Também fui convidada para começar a participar, né? Fazendo foto, vídeo, essas coisas assim, né? Uhum. E também, eu sempre achei super gostoso e tudo mais. A gravel não é uma bike que, por exemplo, eu teria hoje, uma gravel eu não teria. Por que eu não teria? Porque eu tenho a minha Speed, que tá legal, e ela já tem um pneu um pouquinho mais largo do que o normal, né? Porque eu consigo andar na estrada de terra, inclusive eu moro na estrada de terra. Então, isso para mim tá ótimo, né? Então, eu treino muito em trechos, né, de estradão, mas estrada de terra, muito técnicos demais. Daí pro gravel já seria um pouquinho desagradável, digamos assim. Uhum. Então, mountain bike é mais confortável, né? Uhum. Qual é a modalidade que, se você tivesse que escolher agora para praticar de hoje até o último dia da sua vida pedalada, qual é a modalidade assim que hoje que mais enfim, que mais fala contigo, que mais te realiza? A e-bike. E-bike. E-bike seria a modalidade que eu participaria o resto da vida. Porque eu consigo unir também tudo na e-bike. Consigo saltar, consigo descer, né? Consigo, enfim, fazer um pouquinho de tudo com ela e consigo me divertir pra caramba nas competições. Uhum. E o mais legal da e-bike, uma coisa assim, se você não está extremamente treinado fisicamente, né? Se você não está realmente super treinando e tudo mais, você consegue participar de uma prova e se divertir igual. Se você está, por exemplo, não treinando tanto e participa de uma prova que nem, por exemplo, eu vou falar, eu entrei no Big Biker há 4 semanas atrás, 4 semanas atrás, eu não estava tão forte, não estava treinando tanto, né? E sofri pra caramba. Daí teve um momento que a minha perna começou a dar cãibra, eram 70 quilômetros, 2.500 de altimetria, enfim, super puxado. E daí começou a ter cãibra, eu resolvi desistir da prova e fui direto para a descida, que é o zigue-zague. Uhum. Só que assim, consegui fazer 50 e poucos quilômetros, né? Uhum. Então foi legal para me preparar para os outros finais de semana de prova, que na sequência teve WTR, que foi 50 quilômetros, e na outro final de semana agora Rock Mountain 40 quilômetros. Uhum. Também com bastante altimetria.
Mas se eu tivesse, por exemplo, numa e-bike, eu não ia passar por isso, eu não ia ter que parar, não ia ter câmera na minha perna, eu ia continuar me divertindo pra caramba. Eu acho que a pegada do e-bike de diversão é muito legal. Né? Você acha que isso aqui conquista, que atrai as pessoas? Total, porque assim, a pessoa pode, de repente, trabalhar a semana inteira, né? Às vezes só consegue fazer uma academia e bem mal feita, assim, tipo, correndo, porque a pessoa tem que estar lá trabalhando e tudo mais, daquela rotina e tudo mais. Só que nos final de semana consegue, aos finais de semana consegue se dedicar à diversão e ir para as trilhas e curtir e estar junto com os amigos, digamos assim, fazendo a mesma coisa. Né? E também você pode andar de e-bike com pessoas com bike normal, né? Se elas estão mais preparadas, não tem problema nenhum, porque a e-bike você mesmo vai fazer no teu ritmo, né? Então isso é muito legal, é a inclusão, né, que a gente fala. Então a esposa consegue andar com o marido, enfim. Exato, é isso todo mundo fala. O marido consegue andar com a esposa, que também... Exato, isso, tem que falar assim, O marido consegue andar com a esposa, aliás, no meu caso, é super por exemplo, comum. Eu sempre tenho essa dificuldade. Aliás, hoje em dia, felizmente, é super comum, né? A mulher começa a pedalar, ou o marido fala, vamos pedalar, porque aí o cara acha que a mulher vai parar de pegar no pé dele, e no final da conta, a mulher já está pedalando muito mais do que o marido, e o marido está chateado que não consegue andar com a mulher, né? É verdade. O motocross e o... Você ainda anda de motocross de vez em quando? Faz enduro, não, faz trilhas? Faz muitos anos. Agora faz acho que uns 3 anos que eu não ando de moto. Não é bom, mais não ou é menos. tanto. Tem similaridade entre o motocross e a e-bike? E mountain bike? Depende. Assim, a velocidade e a forma que a gente passa, de repente, às vezes, por exemplo, numa trilha, num obstáculo e tudo mais, um pouco. É porque a e-bike a gente pedala, né? E na moto a gente acelera. Só que o posicionamento do corpo é o mesmo, né? Lógico que o movimento do corpo não. O movimento do corpo ele já muda um pouco. Então, a forma de pilotar é um pouquinho similar em alguns aspectos. E você precisa da competição para se manter motivada? Você consegue ficar, sei lá, 1 ano sem competir? Ou para você tem que ter a competição para que você, enfim, se mantenha motivada? Eu preciso da competição para me manter motivada porque eu gosto. Não que alguém me obrigue, não que alguém ou algum patrocínio ou alguma coisa me obrigue a competir de jeito nenhum. Na verdade, hoje em dia estou muito mais pro lifestyle do que para a competição. Meu resultado hoje em dia não faz diferença nenhuma para ninguém. Mas eu gosto de competir. Então, quando a gente tem assim, por exemplo, tem uma competição, é legal assim se preparar para essa competição, né? É gostoso se pensar que vai ter aquela competição e que você não pode vacilar, por exemplo, na dieta, né? Tem que estar treinando, se manter treinando. É gostoso isso. É motivador. E até isso eu falo, tá? Inclusive com meus alunos quando começam a, né? Falar, começa a entrar nas competições para justamente se motivar a se manter, né, treinando, andando de bike e tudo mais. Qual que é o lugar mais legal que você pedalou, assim, o lugar que você mais curte, que você volta quando dá, que você já voltou várias vezes e tem saudade de voltar? Tem algum lugar, assim, especial que você mais curte? Nossa, acho que tem diversos. A Serra da Cantareira mesmo que eu falei, o Macaco para mim é muito especial. Aqui em Campos do Jordão, diversas trilhas, o zigue-zague, né? O Zoom mesmo é muito legal, né? Diversas trilhas que tem aqui em Campos do Jordão são sensacionais, né? E tem muitos lugares, inclusive, que eu quero conhecer ainda. Por exemplo, Pirinópolis é um deles, Chapada Diamantina, enfim, diversos lugares que eu sei que são sensacionais, que eu não tive a oportunidade de ir ainda, justamente porque a gente sempre se dedica muito à competição, né? Então a gente acaba não tendo tempo para fazer outras coisas. Mas acho que agora é o momento de eu tô um pouquinho mais nessa pegada de começar a ir para esses lugares, curtir mais a bike por diversão, levar uma turma comigo, né? Eu acho que tô entrando nessa fase agora. Ô, Patrícia, você sendo uma aí das pioneiras
no mountain bike brasileiro, ter essa bagagem de tantos anos, o que você percebe de mudança na participação das mulheres, na evolução das mulheres, enfim, até na aceitação, né, na inclusão cultura. das mulheres, na cultura, né, do mountain bike? Não, tá muito legal, porque realmente tem muita mulher andando, né? Eu fico até chateada quando algumas param, né? Porque eu percebo que às vezes para por alguns motivos que, poxa, eu fico chateada. Mas eu vejo que a cultura está mudando, então, assim, a aceitação das mulheres né, nas competições, né, no treino e tudo mais, tá fantástico, né? Acho que ninguém mais vê como... Na real, não é que existia um preconceito. Preconceito, eu vou te falar que, no meu ver, não existia, né? Para mim, não existia, né? Mas existia realmente uma certa resistência, um pouco, né? E hoje em dia já não existe mais isso. Hoje em dia é muito normal uma mulher andando de bike, né, fazendo a modalidade que quiser, seja ela qual for, e isso já é uma coisa mais normal para todo mundo, né? Uhum. Você acha, como é que você vê esse destaque que o Avancini trouxe para o esporte, para a modalidade? Ele sempre teve essa preocupação de, a partir do momento que ele estava, né, recebendo de volta do mountain bike, ele teve essa preocupação de deixar um legado, enfim, de divulgar o esporte. Acho fantástico, eu acho demais, acho super importante, acho que é isso que realmente tem que ser feito, né? E mesmo ele não competindo, ele tá aí, pode ver, todos os dias pedalando, fazendo coisas e tudo mais. Hoje mesmo, de manhã, antes do podcast, estava vendo o Instagram dele, que ele estava lá com a equipe dele e tal, todo mundo uniformizado e tal. Acho super legal, acho extremamente bacana, né? Ele conseguiu trazer novamente a World Cup para o Brasil, porque a gente já tinha conseguido, através até do Markov, que era um atleta de super destaque do downhill, que foi o primeiro atleta a ter destaque fora do Brasil, né, bem antes do Avancini, que chegou a ser segundo do mundo e tudo mais, né? Então, né, teve a primeira World Cup lá em Balneário de Camboriú, durante, acho que foram 2 anos, né? Foi super bacana. E depois o Avancini conseguiu trazer de volta para o Brasil a World Cup. Então, isso é muito bacana, porque o Brasil consegue, né, eles conseguem, né, ver o Brasil novamente. Enxergar, né? Enxergar o Brasil novamente. Isso é sensacional. E eu acho que o principal de tudo, na verdade, é a questão de você motivar novas pessoas para o esporte, né? Eu percebo, por exemplo, até mesmo comigo, eu consegui muito mais trazer pessoas novas para o esporte fazendo as aulas de pilotagem, através das aulas de pilotagem. Muito mais, acredito, até mesmo, do que às vezes só competindo, né? Uhum. E é muito gratificante a gente ver essas pessoas evoluindo, curtindo a bike, se divertindo, né? Então, acho que é extremamente importante ter essa questão dos ídolos que deixam legados e que fazem toda a diferença, que as pessoas conseguem ver, os jovens, as crianças, conseguem ver como ídolos. Né? Acho muito bacana as marcas que conseguem entender isso, compreender e estão fortes com essas pessoas, né? Porque não é toda marca que consegue entender isso, né? Isso é muito importante. Tá certo. Você consegue imaginar sua vida sem a bicicleta? Nossa, não consigo imaginar. O que tem a bicicleta? O que tem essa magia, na sua opinião? Qual é a magia da bicicleta que, enfim, que desperta isso nas pessoas, como desperta em você? Não desperta em todo mundo, mas muita gente tem isso, né? Assim, eu já recebi aí, obviamente, aqui vários convidados que têm essa relação com a bicicleta, que é uma coisa muitas vezes inexplicável, mas eu queria que você tentasse. Vou tentar. Assim, comigo talvez seja um pouquinho mais difícil de explicar, porque quando eu comecei, eu era muito jovem. Então, quer dizer, digamos que eu fui picada pela bicicleta
Desde os 13 anos, ou talvez até um pouquinho antes disso, quando eu andava de bicicross, né? De bicicletinha ainda na pista de bicicross. Mas assim, a bike é um mundo, né? Assim, a gente realmente que vive a bike é um mundo à parte. A gente vive um mundo à parte diferente. Eu não consigo explicar, na verdade. Talvez quem começou agora consegue melhor do que eu. Mas, assim, toda essa questão nesse envolvimento que a gente tem, dessa rotina de treinos, né, de estar no meio da natureza, acho que uma das coisas mais gratificantes que existe é estar no meio da natureza. A quantidade de pessoas que a gente convive diariamente, né? Porque antes de conversar com você hoje, olha que a gente começou 9h30 da manhã, né? Eu já tinha falado por pelo menos com umas 15 pessoas, tudo da bike, entendeu? Agilizando as coisas, fazendo o negócio acontecer. Enfim, eu acho que é um mundo realmente que a gente vive e que é gostoso de viver. Como todos os mundos, sempre tem aquelas questões, às vezes, de inveja, principalmente de inveja e tudo mais, mas assim, a gente consegue se virar e acaba sendo todo mundo quase que uma grande família no meio de tudo isso, né? E é gostoso estar fazendo parte disso. Acho que a gente sente como se realmente estivesse inserido num mundo diferenciado, onde a gente faz coisas boas e as pessoas fazem coisas boas pra gente também. Então é muito mágico. O mundo da bike é um mundo mágico, independente da modalidade. Por isso que eu falo, não pode ter preconceito, porque todas as modalidades são bacanas. Até mesmo o triatlon se insere dentro do nosso mundo, né? Que mesmo sendo várias modalidades, se insere dentro da bike também. Falando em e-bike, aqui me lembrei que eu queria ouvir de você o seguinte. As bicicletas, o mountain bike evoluiu um absurdo. As bicicletas, de uma maneira geral, evoluíram um absurdo, né? Muito. Tem Tecnologia. essa linha paralela das e-bikes. Cara, assim, e eu acho que o mountain bike, ele evolui mais, ou ele carrega mais essas evoluções mais nítidas do que nas bikes de estrada. Qual é a evolução ao longo aí das suas décadas sobre a bicicleta que você mais curtiu, assim, a que você acha que, para você, foi a mais legal? É a que eu falo sempre, canote retrátil. Legal! E eu sempre gosto de falar, canote retrátil é vida. E Cara, eu daí nunca todo andei mundo de começou... canote retrátil, eu preciso andar, você acredita? É fantástico, porque a gente que é do downhill, a gente sempre andou de canote baixo, né? Para o posicionamento, ficar correto em cima da bike, para o movimento, enfim, né? Todas as questões técnicas, né? E quando eu ia andar numa mountain bike, que eu sempre tive a mountain bike de treino, eu sempre também tinha muita dificuldade justamente nas trilhas, nos trechos técnicos, nos saltos principalmente, por causa do canote alto. Quando vieram as bikes de enduro, essa sacada do canote retrátil foi a melhor coisa que existiu no planeta, na minha opinião. Por quê? Porque realmente a gente consegue abaixar o canote e tá no mesmo posicionamento de uma bike de downhill, né? Então é maravilhoso, né? E isso também foi muito preconceito. Tem pessoas que têm preconceito até hoje e não conseguem entender o que é o canote retrátil. Uau, né? Eu não sabia disso. Eu vejo muitos vídeos. Nossa, eu vejo assim, tipo assim, ontem mesmo eu vi um vídeo de um cara saltando com um canote alto, tendo a maior dificuldade do mundo. Eu conheço essa pessoa, eu sei quem é, né? Eu sei que assim, num canote retrátil ele iria conseguir saltar muito melhor, ia conseguir, mas existe um certo preconceito, né? Isso mais dos homens do que das mulheres, né? As mulheres não têm muito isso. Então, mas um preconceito porque acham que é o quê? Eu não consigo explicar o que eu vejo, assim, muita gente alega o peso, mas o peso hoje, canote retrátil quase não pesa nada, tem um peso super, né, então não tem mais essa desculpa de peso, é porque quer realmente talvez mostrar que não precisa do canote, sei lá. Entendi. Eu não consigo entender. Eu Mesmo salto porque sem ter o canote.
Exatamente, quer provar que consegue saltar sem o canote, mas tá saltando, mas tá colocando a sua vida em risco, porque o canote pode bater na barriga e você pode ter uma hemorragia interna, né? Então é uma questão de segurança também, entendeu? Que isso aconteceu já algumas vezes com algumas pessoas, a gente sabe de casos, e é muito perigoso, né? Então o canote é uma segurança, não é só questão de saltar melhor para fazer performance, né? Mas você saber que é uma questão de segurança até mesmo nas descidas inclinadas, nos trechos técnicos, transpor obstáculos, passar no rock garden e etc e tal. Você não compete mais downhill hoje, é isso? Não tô mais no downhill faz alguns anos já. E Adoraria se eu tivesse uma bike de downhill. Você competiria, não foi uma decisão voluntária, tipo, eu não quero mais correr risco, eu não... Não teve isso. Não foi que eu decidi que eu não ia mais competir. É porque foi realmente surgiu o enduro, que era o momento do enduro e foi muito legal, que também é questão de patrocínio, né? Depois veio o e-bike, também que foi maravilhoso, e o downhill eu acabei não buscando mais né, o downhill assim. E daí hoje não tenho a bike de downhill para poder competir. Adoraria participar de algumas competições. Este ano eu estava morrendo de vontade de competir a descida das escadas de Santos novamente. Aí só me faltou a bicicleta. Se aparecer um convite para você participar, por exemplo, de uma prova dessa, das escadas de Santos, quanto tempo você precisa para estar pronta para para participar de uma prova dessa? Pelo menos uns 2 meses. 2 meses. De treinamento, pelo menos, no mínimo, né? No mínimo. Para ficar forte, que nem eu expliquei, que é um treinamento um pouquinho mais de hipertrofia, né? Ficar um pouquinho mais forte, treinar bastante escada, porque não é questão de chegar lá e vou me jogar nas escadas, não, tem que treinar a escada para pegar o ritmo, para pegar o movimento do corpo, né? A gente realmente precisa estar treinado. O downhill, eu sempre gosto de dizer, o downhill não é loucura, o downhill é treino. E não existe nenhum louco no downhill. Existem pessoas que treinam muito. Porque os loucos não sobrevivem no downhill. Caramba, essa é pesada, é verdade, faz sentido. Mas você vê, né, é uma impressão que a gente, enfim, já é uma exclamação, nossa, que loucura, né, a gente já fala assim, né, nossa, que loucura a hora que a gente vê as provas de downhill. Agora, por que a gente não... assim, eu tenho a impressão, tá, eu não estou inserido no meio do mountain bike, eu sou só um curioso e adoro o esporte, mas eu não sou um mountain biker. A gente dá a impressão que tem muito mais destaque as provas de XCM, XCO. E o downhill, plasticamente, é uma coisa tão bacana de assistir, né? Porque, né, envolve isso, das pessoas olharem e falarem, nossa, não acredito. Você vê o que o Henrique Avancini faz, ou o que os atuais campeões fazem, o Nino Schurter faz, você acha que você consegue fazer igual. Você não tem nem essa noção de que esses caras te destruiriam numa pista. Mas no downhill, não. No downhill você já olha e fala, não dá. Isso mesmo. O que eles estão fazendo é loucura. Por que a gente talvez não tenha mais destaque, por exemplo, no downhill? Qual a sua opinião? Eu acho que a quantidade de pessoas que praticam a modalidade. Mas o downhill ele tem bastante destaque em algumas provas, né? Por exemplo, ainda continua sendo a prova que a Globo prefere passar ao vivo, né? Então, em algumas questões tem ainda maior destaque do que em outras provas. Mas eu acredito que isso seja em relação à quantidade de pessoas participando de provas. Hoje, meus patrocinadores preferem muito mais que eu esteja em provas de XCM, mais até mesmo do que de XCO. Né? Entendi. Vende mais bicicleta, né? Vende muito mais bicicleta. E eu prefiro... Né, e XCM nunca foi a minha modalidade. Na verdade, eu sou péssima em XCM. É a pior modalidade para mim, justamente por causa da resistência, mas eu tenho que treinar para conseguir andar, né, e participar. XCO, por exemplo, é muito mais a minha cara, porque tem vários saltos, obstáculos e tudo mais, né? Mas esse ano mesmo eu participei só de 2 provas de XCO. Né?
E aí, assim, aquela história, né? E não tem muita gente, porque também não tem tanta divulgação, não tem tanta divulgação porque não tem tanta gente, a gente fica nesse quem que vem primeiro, a galinha ou o ovo, né? Mas, Patrícia... Exatamente. Uma prova de XCM, por exemplo, tem provas que tem 2.000 pessoas competindo. Não, e tem prova pra caramba, né? Assim, hoje em dia Todo tem final de semana. competições... Às vezes tem três provas no mesmo final de semana, às vezes, de XCM. Patrícia, eu sei que o se não existe, mas se você pudesse fazer, se você tivesse por um dia lá na CBC e fosse responsável pelo mountain bike, pela diretoria do mountain bike brasileiro, e você, né, quer colaborar com o esporte, o que você faria, né, de uma primeira medida para que o esporte mountain bike se desenvolvesse ou continuasse a se desenvolver, para que a gente ficasse contente, quem curte o esporte ficasse contente? Assim, qual que seria a primeira medida? Você consegue pensar? Não é nenhuma crítica, não estamos envolvendo política aqui, é simplesmente um se, uma brincadeira, assim, eu queria saber a sua opinião, o que você acha que falta pro nosso mountain bike ter mais crescimento, mais destaque no cenário internacional? Nossa, difícil falar, né? Que a gente nunca consegue falar assim pelo outro. Eu sempre gostei muito da Confederação Brasileira, nunca tive problema com eles, graças a Deus. Bom, seguinte, acho que no mountain bike, isso não só na confederação, mas até para as marcas, né? De bike, no geral, né? Eu acho que uma coisa que talvez ninguém tenha focado ainda, ninguém tenha pensado nisso, mas uma coisa que é extremamente importante é a parte do desenvolvimento da pilotagem. Por quê? Porque quanto mais pessoas estiverem pilotando a bike de uma forma, né, melhor, mais pessoas têm andando e se divertindo e querendo ir para as trilhas, querendo participar de competições e tudo mais, e deixando o desafio muito mais gostoso e muito mais seguro, né? Então assim, quando eu comecei a dar aula de pilotagem, eu peguei, depois de um tempo, eu peguei e desenvolvi uma metodologia realmente, onde né, consigo fazer a transformação da pessoa. Né? Então, são diversos tipos de obstáculos e de exercícios, onde existe uma sequência que eu faço justamente para o desenvolvimento, né, independente do nível técnico. Então, mesmo aqueles pilotos que já competem, que já são atletas e tudo mais, eles também vão conseguir aperfeiçoar, né? Não é só uma para quem é iniciante, né? E eu acho que falta assim um pouco olharem isso e verem que realmente isso faz a diferença para o mountain bike no geral. O nível de pilotagem, pelo que você tem de experiência dos estrangeiros, é muito diferenciado, via de regra? Muito diferenciado, principalmente os europeus. Os europeus têm uma pilotagem maravilhosa, linda de ver, né? Os suíços, então, nem se fala, né? O Nino, então, nem se fala. Mas pode ver, a diferença já está entre Nino e Avancini. Quem entende de pilotagem consegue entender a diferença da pilotagem dos dois. Por exemplo, adoro o Avancini, não querendo, né, menosprezar de jeito nenhum, mas assim, a gente consegue ver nitidamente a diferença da técnica de um para o outro, por exemplo. Que você falando aqui agora, né, e a gente acabou de ter o Grande Prêmio de Fórmula 1 aqui de São Paulo, aqui do Brasil, e não entendo nada de Fórmula 1, mas é o que a gente ouve, né, que né, o piloto, o Ayrton Senna, era bom na chuva, as características dos pilotos, porque aí o motor, o resto é o que floreia, mas o cara tem que ser piloto, e no ciclismo, no mountain bike, né, mais especificamente, isso é muito, muito mais nítido, né, muito mais necessário, embora também no ciclismo de estrada, a gente percebe também quando o cara é um bom ciclista e o cara não é um tão bom ciclista, fica nítido de ver. Lá na Europa existe, que você saiba, um sistema que as criancinhas aprendem a pilotar enquanto estão brincando, igual a gente tem
em outras modalidades esportivas, né, que vai aprendendo a técnica, os fundamentos básicos, sei lá, do basquete, do vôlei. Existe Sim. isso lá fora de uma maneira Não, mais existe. organizada? Existe um pouquinho mais organizado, não extremamente ainda, que nem você disse agora dos outros esportes como vôlei, basquete, tênis, enfim, né? Mas sim, já existem, né? Não só crianças, tá? Mas adultos também, que a gente coloca muito criança, mas o que eu vejo é que esse final de semana, por exemplo, eu estava dando aula para 3 crianças. As Uhum. crianças, elas são muito mais rápidas de pegar a técnica, muito mais fácil, né? Quem precisa realmente de aula são os adultos. E muitas vezes são os que mais participam de competições e os que mais precisam aperfeiçoar a técnica. Uhum. Né? São os que mais têm dificuldade. Eu vejo até mesmo, por exemplo, alunas, mulheres, que vêm fazer aula comigo, que compraram a bicicleta e vieram fazer aula comigo, elas fazem um salto quântico assim, ó, de pilotagem. Vou até dar um exemplo aqui. A Valéria, que é uma aluna minha, ela é advogada e tudo mais, ela começou a andar de bike na pandemia, e daí na loja onde ela estava comprando a sua primeira mountain bike, tinha uma pessoa lá na loja, que eu agradeço até hoje, que virou e falou assim: você precisa ir para Campos do Jordão fazer aula com a Patrícia Loureiro. Adivinha o que ela fez? Ela me mandou uma mensagem e no outro final de semana estava aqui fazendo aula comigo. Hoje ela está competindo downhill. E ela tá já Uau, que 50. legal! Já foi pro downhill. Já foi pro downhill, isso é muito sensacional. E ela já tem 50 e poucos anos, então quer dizer, ela é a prova que realmente a aula de pilotagem faz total diferença. E ela se diverte tanto, e ela curte tanto, ela vai para cada lugar legal, sabe? Então, assim, dá para perceber que realmente fez a diferença na vida dela. Legal. Muito. Você diria que para ser um bom downhilleiro, né, como vocês falam, é preciso, acima de tudo, ter técnica. Não, primeiro de tudo tem que ter técnica. Primeiro de tudo tem que ter técnica. Na verdade, para Começa ser pela técnica. um bom qualquer coisa, primeiro de tudo você tem que ser técnico. Primeiro de tudo você tem que aprender a técnica. Para O qualquer coisa problema que você vai fazer na vida. não, isso é certo. Não, e você está certa. Essa mentalidade germânica, porque É isso aí. o problema da bicicleta, e de vez em quando eu converso isso com alguns amigos, o problema também desse crescimento do ciclismo, né, graças aos eventos que muitos acontecem aí em Campos, o crescimento do triatlon, graças ao Ironman, eles atraem muita gente nova e a bicicleta é um dos aspectos, eu acho, que se investe menos e mais em dinheiro e menos em tempo de aprender. Por quê? Porque se a E eu pessoa acho já que sabe pedalar, se equilibrar sobre 2 rodas, e muita gente aprende quando é criança, a pessoa acha que sabe pedalar isso. no triatlon ou no mountain bike ou numa prova como o Letap, como o Giro, né? E nem sempre isso é verdade. Aliás, a maioria das vezes não é verdade, né? Porque se a Sim. pessoa parou de andar de bicicleta com 15 anos e vai andar depois com 40, ela perdeu muito do jeito. E uma coisa é pedalar, ir até o Parque do Ibirapuera e voltar. Uma coisa é ir até aí o centrinho de Capivari, tomar um sorvete e voltar. Uma coisa é você participar de uma competição com pelotão, ou uma competição de mountain bike, ou uma prova de triatlon, né? Exatamente. E você acabou de falar do triatlon. Então é muito interessante, por exemplo, os triatletas, que nem você, por exemplo, vocês treinam ao nado certo para o mar, para a piscina, para o lago, para não sei o quê, e tal condições, e não sei o quê, E a bike é a mesma coisa. A gente tem que saber andar na lama, né? Tem que saber, enfim, todos no asfalto molhado, na serra, enfim, e tudo isso não acontece no mountain bike. Né? Então, no mountain bike não, na bike. Na bike. Porque o próprio ciclismo de estrada também é importante, extremamente importante também a técnica, né? Ter técnica é extremamente importante para tudo, né? Até a forma de pedalar e tudo mais, né? Enfim, eu vejo ainda que existe um certo preconceito, né? E tem um outro detalhe. O que eu percebi? Também tem uma coisa, muitos professores que não sabem o que estão falando, tentando dar aula. Isso daí também foi uma coisa que me atrapalhou bastante, né? Por quê? Porque, assim, foram 20 e tantos anos, 25 anos sendo atleta profissional de downhill para desenvolver uma metodologia que eu realmente vejo a diferença
as pessoas realmente conseguem aprender e se desenvolver de uma forma segura. Uhum. Entendeu? Claro, tombinho, cair e tal, tudo normal, né? A gente sempre leva uns tombinhos, isso é normal, né? Mas você aprendendo a técnica, a forma correta, o movimento do corpo, o posicionamento do corpo, evita muito acidente, né? Evita muito as quedas, né? Então eu Faz vejo que isso já. é muito importante para o desenvolvimento da bike no geral. Não, é verdade. Você tem total razão. Já está fazendo, né, a propaganda aí da tua escola de pilotagem, mas agora pode fazer formalmente. Não, pode fazer as pessoas que por acaso estão ouvindo aqui e que sacaram que precisam aprender ou que querem dar uma chance, pelo menos para ouvir o que você tem a ensinar a elas. No teu caso, é somente mountain bike ou pode ser também na bike de estrada? Não, a bike de estrada eu não dou aula. Tem Tá. pessoas especialistas em bike de estrada. Por exemplo, a Gisele Gasparotto, junto com a Ah, equipe da Lulu, verdade, é. né? A Lulu Então, faz. sempre quando tem alguma aluna minha e fala, eu quero fazer aula de speed, de ciclismo de estrada, eu indico elas. Por quê? Uhum. Porque eu não vou entrar numa área que não é a minha área, não é o meu Aham. conhecimento. Uhum. Né? Do mesmo jeito que eu vejo muita gente que nem pratica mountain bike tentando ensinar mountain bike, que eu também Aham. não acho que é legal. Ou, por exemplo, se de repente eu começar a passar planilha de treino. Uhum. Você tá entendendo? Aham. Né? Então, acho que é importante, assim, ter De esse novo, entendimento. eu acho que o ciclismo, a bicicleta acaba levando essa desvantagem, porque a pessoa que sabe se equilibrar, ela acha que sabe pedalar, né? E são duas coisas bem distintas. E, Sim, obviamente, eh, na ciclovia aqui em São Paulo, a gente percebe nitidamente, na própria USP, sim. né? Quando a gente participa de um letap, como eu tive aí agora há pouco, a gente percebe mesmo que tem gente que pode até E, andar e, forte, mas não e necessariamente todo anda bem, mundo, exatamente, e todo mundo tem algo para aprender. sem Eu dúvida. mesmo, por exemplo, se eu for fazer aula com a Gi, vou aprender pra caramba. Ela se vier fazer aula comigo, vai aprender pra caramba. É. Entendeu? Então, quer dizer, é importante a gente saber que a gente nunca, né? Outro dia mesmo eu tava, né? Teve um colega que estava me explicando sobre as táticas utilizadas nas competições. É uma coisa que de XCO e de XCM. É uma coisa que, por exemplo, eu nunca tive. Eu sei de downhill, mas de XCO e XCM eu nunca tive. É muito Uhum. legal, algumas coisas, algumas sacadas, entendeu? Então, quer Uhum. dizer, a gente está sempre aprendendo, a gente está Isso aí. sempre se desenvolvendo. Isso em absolutamente tudo, no nosso dia a dia. E é muito importante a gente ter essa cabeça aberta para poder continuar, né, nessa aprendizagem diariamente. É verdade, Aprendizado. é uma sabedoria, né, a gente precisa ser sábio nesse sentido, de saber que a gente nunca vai saber tudo, né, e ter essa Uhum. vontade de querer aprender. Legal, então pronto. Quem quiser aprender a andar de mountain bikes, a fazer pilotagens, aprender técnica de pilotagens na metodologia da Patrícia, te procura. Trilhas para Patrícia Não, Lourenço, pode tem ser site, Patrícia Loureiro Loureiro. MTB no Ah, Instagram. isso aí, Patrícia Loureiro Isso, MTB. E aí manda uma mensagem, você responde. isso, exatamente. No Legal. Instagram, isso aí. E eu li que a tua trilha aí, ela tem o quê? Uns 10 quilômetros, a pista tem uns 10 quilômetros, que fica aí É, também na tua casa. Que mamata isso, que delícia, né? eu tinha um bike school até recentemente, alguns meses atrás, que ficava aqui no jardim da minha casa, mas agora meu pai está fazendo um restaurante lá. Aham. E as trilhas que eu montei justamente para a aula, que era bem desafiador, né? Tinha o circuito de 9 quilômetros, que era extremamente técnico, e um circuito um pouquinho menor, que daí era para o pessoal mais iniciante, mas tudo focando no treinamento de técnica de pilotagem. Então Uhum. era realmente bem bacana, bem gostoso e desafiador. Dá para dizer assim, olha, em X aulas a pessoa aprende pelo menos o básico. Ou depende E muito um, do nível das pessoas. depende muito assim da evolução de cada um. Tem pessoas que têm dom mesmo, então evolui super rápido, né? Eu não falo tempo de esporte, porque eu vejo que às vezes tem gente que acabou de começar a andar e já tem uma super base, né? Então eu não falo de tempo. Mas assim, um final de semana, sábado e domingo fazendo aula, já dá uma grande diferença isso para todo mundo. Porque no primeiro final de semana a gente já aprende toda a parte de fundamentos da pilotagem, que é Uhum. essencial para todo mundo, é super importante.
Uhum. E as aulas duram o quê? Um período, uma manhã inteira? É o dia inteiro? Manhã inteira. Coloca Aham. aí, sei lá, 4 horas de aula por dia. Uhum. Mais ou menos assim, né? Porque tem gente que tem menos preparo, tem gente que tem mais preparo, enfim. Daí eu vou Uhum. sentindo cada um. Uhum. Legal. Patrícia, dá um último recado aí para nossa audiência, para quem está nos ouvindo aí nessa conversa muito legal. Pode dar um recado e aí a gente encerra aqui com chave de ouro. Bom, gostaria de agradecer. Muito obrigada a todos que estão aqui ouvindo a gente hoje. Agradecer você pelo convite. Foi maravilhoso, eu gostei muito. E o recado que eu dou é para todo mundo assim continuar com a bike realmente como uma curtição. Ter a bike como uma felicidade, uma curtição, uma diversão, né? E curtir um dia que nem esse de chuva. Sair para pedalar e curtir a lama, curtir ficar sujo de barro, entendeu? E se divertir para valer com a bike, trazer novas pessoas para se divertir junto, né? Que isso daí que é importante, né? Sempre estar realmente levando a bike para novas pessoas e tudo mais. Legal. Recado tá dado. Obrigado, Patrícia. Boa Muito sorte aí obrigada. nas suas empreitadas dentro e fora das pistas de bicicleta. E Valeu. saúde para você. Vocês também, muito obrigada. Um beijo para todos. Beijo, tchau. Espero que você também tenha curtido essa minha conversa de hoje com a Patrícia. Muito obrigado aqui ao Luiz D'Amato, meu amigo lá do Clube Pinheiros, ouvinte, apoiador do Endorfina já há muitos anos, um cara super bacana aí, um atleta. Agora ele está na fase de triatlon e de desbravar o mundo a bordo aí de uma motocicleta, também em 2 rodas, coincidentemente, e faz aula lá de pilotagem com a Patrícia lá em Campos do Jordão. A gente falou aqui que diversas pessoas que já passaram por aqui, Roberta Estopa, Renata Falzoni, Gisele Gasparotto, Cadeira Lancelotti, o Luciano, Adriana Nascimento, quem mais que eu anotei aqui? A Luana de Oliveira também já passou por aqui. Então, se você busca histórias legais como essa daqui da Patrícia em outros convidados, ouça esses episódios e você pode ouvir todos os episódios do Endorfina, são mais de 400, precisa ter paciência se você é novato aqui. No meu site, no endorfinabr.com, aqui mesmo no YouTube, se você estiver assistindo a esse episódio, ou no agregador de podcasts da sua escolha. Então, vai lá, procure sempre Endorfina com Michel Bogli, o site é Endorfina BR, o meu canal no YouTube também é Endorfina BR, ou procure aí Patrícia Loureiro, ou procure Luciano Cadeira Lancelotti, Adriana Nascimento, muito provavelmente você vai ser impactado ali numa das primeiras opções com o podcast do Endorfina. É isso, dê um alô para mim, dê um alô para Patrícia, dizendo, né, as suas opiniões, o que você achou, se você quer fazer aula de pilotagem, procure ela, e dê um alô para mim aqui no endorfinabr.com, no Endorfina BR, que é o meu perfil no Instagram, e eu vou colocar no post do episódio de hoje, como você já sabe, você que é ouvinte costumeiro do Endorfina, links para as redes sociais da Patrícia, para algumas matérias, para até alguns podcasts que ela já participou há algum tempo atrás. Então é isso, no meu site você consegue se aprofundar um pouquinho mais no conhecimento de vários assuntos que foram conversados com cada um desses convidados, e siga o Endorfina no Instagram, porque você já vai ter visto a essa altura várias fotos da Patrícia, legendas interessantes, fotos curiosas, e lá também eu marco a Patrícia, então você de cara já pode ali passar a segui-la ou mandar uma mensagem direto para ela no Instagram, tá bom? É isso, muito obrigado, e até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, mais uma convidada com uma história fantástica. É isso, obrigado. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.